Professor, além da energia elétrica, quais outras energias estão presentes no dia a dia do ser humano? Explique um pouco mais sobre elas. Olá pessoal, me chamo Fábio Zanata, sou professor do campus Professora Sinobelina Elvas, da Universidade Federal do Piauí. Gostaria de agradecer ao Grupo PET pela oportunidade de participar do webinar e vou responder então algumas perguntas, né, relacionadas ao tema aqui. A primeira delas, né, que além da energia elétrica, quais outras energias estão disponíveis no dia a dia do ser humano, né, que o ser humano utiliza? Para responder isso, a gente precisa entender que existem as fontes de energia e as formas de utilização da energia. Em relação às fontes, a gente faz a divisão entre energias que são renováveis e energias que não são renováveis, né? As fontes não renováveis de energia. Qual a diferença delas? As fontes não renováveis de energia, elas são finitas. Então a gente trabalha, né, utilizando essas fontes de depósitos, né, e ao longo do tempo elas vão se esgotar. Então vai chegar um momento, né, que não teremos mais disponibilidade de usar essas fontes de energia. São os combustíveis fósseis, né? Então, carvão mineral, muito utilizado por países que têm essas reservas. No caso, o Brasil não tem reservas importantes, expressivas, então é muito pouco utilizado. E os derivados de petróleo em geral, gasolina, diesel, né? Os gases gerados na extração do petróleo e também o gás natural, né? As jazidas de gás natural. Todos esses são bem importantes aqui para a nossa economia, né, visto que a gente utiliza muitos veículos, né, que utilizam esses combustíveis, né, na frota, né, é a fonte, né, que abastece esses veículos. Então são depósitos, eles não são renováveis. Então à medida que a gente vai consumindo, né, esses combustíveis, a gente vai acabando com esse depósito. Além disso, né, tem a questão da emissão de gás carbônico. Então todos esses combustíveis, né, de fontes não renováveis, eles estavam guardados, né, em estoques, em depósitos, né? E à medida que a gente vai utilizando, a gente vai liberando CO2 para a atmosfera. Por outro lado, as fontes renováveis de energia, então como o nome já diz, elas são renováveis, elas são infinitas. Então a gente pode utilizar infinitamente que elas estão disponíveis para nós. Então, citando elas, né, a gente tem a energia elétrica, né, que é bem importante aqui para o Brasil. Boa parte da energia utilizada aqui no Brasil da matriz, né, relacionada às hidrelétricas, né. A gente tem também uma utilização bem importante aqui da energia da biomassa, então a gente utiliza muita biomassa. Essa biomassa a gente pode entender, né, como os resíduos em geral, madeira, lenha, né, nesse campo, né, o carvão vegetal, por exemplo, vem da biomassa, né, vem de plantas, então é renovável por a gente poder plantar e ter um ciclo, né, de transformação. Então mesmo que a gente faça emissão, né, de gás carbônico, isso depois entra de volta no ciclo pela fotossíntese. A gente tem também a energia solar, né, bem importante atualmente. A gente tem aqui no Piauí as duas maiores usinas da América Latina, né, de geração de energia com base no sol. Temos também no Brasil várias usinas eólicas, né, que utilizam então a força dos ventos. Então, espalhadas pelo território aí, várias usinas eólicas bem importantes. Além dessas quatro fontes de energia, a gente ainda tem a energia geotérmica relacionada aos geysers, né? E também a energia dos oceanos, as ondas e as correntes marítimas. Então, principalmente as ondas, né, seria uma fonte bem interessante para explorar, né, para a gente ter energia renovável. Então, são bem importantes porque, como característica também, elas são mais limpas, geram menos impacto para a natureza. Em relação às formas, né, de uso da energia, então a gente tem a energia elétrica, a energia térmica e a energia mecânica, né, que são as principais utilizadas. A energia elétrica é bem fácil de entender, bem simples, porque ela está presente no dia a dia, né, nas nossas casas, no comércio, na indústria, em todos os setores. Ela é uma energia muito fácil de se trabalhar, porque eu consigo converter ela em outras energias muito facilmente. Então, a partir da energia elétrica, eu consigo gerar calor, né, por exemplo, um ebulidor, um forno elétrico, né, eu consigo transformar um chuveiro elétrico, né, consigo transformar essa energia elétrica em calor. Eu também consigo transformar em energia luminosa. Eu posso transformar em movimento, né, energia mecânica através de motores elétricos. Então ela nos dá muitas opções de utilização. Bem
bem comum o uso dela. Na sequência a gente teria então o uso da energia térmica, né? Onde que é bastante utilizado são nos processos industriais. Então a gente precisa né, de calor, né? Por exemplo, uma caldeira, um forno, né? Então, em geral, nas indústrias se utiliza bastante, né, o calor em si, e a gente pode ter, através das fontes não renováveis, né, a gente pode utilizar o carvão mineral, no caso das termoelétricas, né, seria um exemplo. A gente pode usar o diesel, por exemplo, em geradores para gerar energia elétrica. A gente pode utilizar, então, outros combustíveis, né, dependendo do tipo de aquecimento, a situação em que está sendo necessário. Uma alternativa a isso, né, que está sendo bastante trabalhada e bastante utilizada atualmente, seria o uso dos biocombustíveis em geral. Então, a madeira, a lenha em geral, serragem, né, qualquer resíduo vegetal, carvão vegetal, pode ser utilizado então para gerar facilmente energia térmica, gerar calor, né? É um processo pelo processo de combustão. A alternativa a isso, a gente também pode utilizar o etanol, pode utilizar o biodiesel, pode utilizar o gás, né, de biodigestores, pode utilizar também o gás de sistemas de gasificação, que transforma a lenha em gás diretamente, né? Então tem vários processos associados ao uso da biomassa, é uma coisa bem dinâmica. São processos que muitas vezes eles não são tão eficientes, né? Alguns são muito eficientes, outros menos eficientes, né? Então tem esses desafios, e também a questão tecnológica, né? Que para facilitar, né, se tornar mais fácil a utilização, né, precisa de mais tecnologia, né? Senão às vezes são situações um pouco de trabalho um pouco mais pesado, mais difícil de se fazer. Mas seria uma alternativa bem interessante de ser utilizado, né, em relação aos combustíveis fósseis. E por fim, então, a questão da energia mecânica, né, principalmente associada a movimento. Então a gente tem a utilização nos nossos veículos, basicamente são motores a combustão, né, que utilizam combustíveis fósseis na sua maioria. Então a gente tem o uso da gasolina, do diesel, né, de gás, né, para fazer esse movimento nesses motores. A nossa frota, então, ela é praticamente toda de combustíveis, de veículos, né, movidos a combustão. Porém, né, nos últimos anos a gente percebe um crescimento, né, dos veículos elétricos, né, que utilizam sistemas elétricos ou híbridos, né, para fazer então esse movimento, esse deslocamento, né, para a gente ter movimento. Então a partir daí a gente precisaria de acumuladores, né, e utiliza a energia elétrica que vem das mais variadas formas, de preferência fontes renováveis, né. Então seria uma alternativa bem interessante em substituição aos combustíveis fósseis. Uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia, né, para transformar uma fonte, né, renovável de energia em energia mecânica, né, principalmente associada ao movimento nos nossos veículos, é a utilização de etanol, né, da cana ou do milho, né, que é bem comum aqui para nós no Brasil, já temos a produção disso, ou o biodiesel, né, o diesel feito então de óleos vegetais. Então essas seriam alternativas que a gente pode utilizar nos nossos veículos, né, em substituição aos combustíveis fósseis, tudo isso para gerar então o movimento, a gente ter a energia mecânica necessária então para ter movimento dos veículos, e não só dos veículos, mas também, né, de equipamentos e, enfim, onde for necessário. Quando se fala em energia limpa, ouve-se muito bem a respeito dela, em comparação com os outros tipos de energia. Como, por exemplo, que ela acaba agravando muito menos o meio ambiente. Mas será que ela não existe nenhuma desvantagem? Eu gostaria de saber se a energia limpa possui algum tipo de desvantagem. Respondendo à segunda pergunta, então eu diria que a gente tem principalmente limitações, né? Não seria exatamente dificuldades, mas são mais limitações. Então começando, né, pela questão da energia solar, né, que tá em bastante expansão atualmente. A gente tem um problema relacionado ao custo, né, do investimento inicial, que é bem elevado, né? São tecnologias relativamente novas e é um produto caro, né? Então no início há um dispêndio elevado financeiro e isso acaba dificultando um pouco mais seu uso. A outra dificuldade, né, relacionada à energia solar seria então em relação à disponibilidade de radiação solar. Então à noite, logo no início da manhã e no final da tarde, então a gente tem, ou não tem, no caso da noite não tem radiação, ou tem uma quantidade bem pequena de radiação solar
né? E então isso faz com que a produção não seja importante, né, nessas horas. Com isso, então, a gente não teria a disponibilidade de modo contínuo da energia solar. Então a gente teria somente no período, né, que tem a radiação incidente de forma mais intensa. Para fazer o uso então contínuo, a gente precisaria de sistemas de armazenamento de energia, baterias, né, bancos de baterias, algum tipo de armazenamento para poder usar a energia à noite e em outros horários que não tem a disponibilidade então de radiação. Então isso acaba sendo uma dificuldade do uso da energia solar. A energia eólica segue um padrão mais ou menos parecido, porque a intensidade dos ventos, né, ela não é uniforme ao longo do dia. Então tem horas do dia que venta mais, horas do dia que venta menos, né? Então isso acaba sendo uma dificuldade, né? Essa geração que ela passa a ser intermitente, ela não é contínua. E também, né, para ter uma geração uniforme, precisaria então fazer o armazenamento. Os dois sistemas, né, no caso do sistema de energia eólico, né, em geral, são grandes aerogeradores, né, as usinas que são instaladas, né, são aerogeradores bem grandes, e isso também acaba dificultando o uso, né, para o consumidor final, em pequena escala, né. O investimento seria muito elevado, né. Então, nesse caso, a energia solar é mais interessante, porque você pode utilizar apenas algumas placas, né, e gerar energia em qualquer parte do planeta. Então, ela dá uma mobilidade bem interessante, coisa que a energia eólica já é um pouco mais complicada. A gente tem aerogeradores menores, né, uma escala menor também disponíveis no mercado, mas nos moldes, né, de grandes usinas seria difícil de ser utilizado. Em relação à energia elétrica, a gente tem o problema do reservatório, né? Então a gente precisa armazenar a água para a gente ter volume e também ter diferença de nível, né, para fazer a transformação. Então dá energia que está lá em energia potencial, energia cinética no movimento, depois energia mecânica e por fim então a energia elétrica que a gente utiliza. Esses reservatórios, né, então eles trazem um impacto ao meio ambiente em função, né, de alagar áreas com plantas, os animais, né, então vai desalojar os animais de determinada região, né, vai mexer na vegetação e também, né, obviamente, com a ocupação humana dessas regiões. Então, as pessoas ficam desalojadas e isso traz então alguns problemas, né, em relação a isso. O que tem sido feito é usinas, né, são usinas com reservatórios menores, né, então buscando minimizar esses impactos. Por outro lado, né, é interessante o uso da energia de hidroelétricas porque é uma energia que está disponível dia e noite. Então seria bem interessante, né, fechando essa ideia, né, fazer uma mistura de uso de energia, a gente não focar apenas em um tipo, né, a gente ter diversas fontes, né, para que a gente consiga então suprir as demandas, né, ao longo do dia com energias renováveis. Em relação à energia da biomassa, né, em geral, então a gente tem a desvantagem principal, né, uma dificuldade relacionada ao uso desse tipo de energia, que ela precisa passar pela transformação. Então, na verdade, todas as energias a gente acaba transformando elas. Mas no caso em específico da energia da biomassa, né, praticamente quase todos os processos de transformação precisam realizar a queima, a combustão dessa energia. E é um processo, né, que acaba não sendo tão eficiente. Então, tanto a queima da biomassa em geral, de resíduos, de madeira, de lenha, né, como também dos biocombustíveis, né, etanol, biodiesel, enfim, qualquer queima que a gente faz, os processos eles não são muito eficientes. Então a gente perde muita energia no processo. Então acaba que nessa transformação, então por exemplo, vou gerar energia elétrica a partir da biomassa da cana, né, do bagaço de cana, que é uma coisa bem consolidada no Brasil. Então eu preciso queimar, né, esse bagaço, vou transformar em calor, e aí depois esse calor, né, energia térmica, vai ser transformado em energia mecânica, em movimento, para depois então ser transformado em energia elétrica. Então esse processo todo ele não é muito eficiente quando a gente passa por esse tipo de transformação, né, que precisa realizar a combustão. Além disso, a gente tem a questão da produção, né,
de gás carbônico, né, nesses processos, que, né, sendo plantadas novas árvores, cultivadas, né, as plantas, né, esse gás carbônico acaba sendo absorvido pelo processo de fotossíntese, né, então ele é absorvido pelas plantas, né, ele volta, né, à sua origem, né, coisa que não acontece com os combustíveis fósseis. Então essas seriam algumas dificuldades relacionadas, né, ao uso das energias renováveis. Olá! Quais são as perspectivas para uma maior acessibilidade às fontes de energias renováveis, visto que ainda é de difícil acesso para a maior parte da população brasileira? Vamos lá. A gente há de entender primeiro que é necessário desmistificar algumas coisas. As tecnologias relacionadas às energias que a gente conhece como renováveis, eólica, solar fotovoltaica, biomassa, enfim, são tecnologias que não são novas, são conhecidas já há décadas. O que acontece é que, desde que elas foram descobertas, elas vêm sendo aprimoradas e economicamente vêm se tornando mais acessíveis. Então, se a gente mantiver essa mesma projeção, a gente deve ter uma maior acessibilidade, sim, ao longo dos próximos anos. O que acontece é que existem vários fatores que estão relacionados intrinsecamente a esse fenômeno. E eles são dentro da perspectiva tecnológica, dentro da perspectiva econômica, política principalmente. E aí a gente tem que entender que esses módulos eles vêm se tornando mais eficientes com o tempo. A gente consegue gerar mais energia, por mais que hoje os módulos comerciais tenham cerca de 17% de conversão da energia que poderia ser que recebem do sol. Mas existem pesquisas, em laboratório a gente consegue ter um valor superior. Ok. A gente tem as limitações econômicas e políticas, principalmente. Hoje no Brasil, a base, por exemplo, para a energia solar fotovoltaica, para o módulo fotovoltaico é o silício. E o silício é uma versão purificada refinada de areia de praia. Então, no Brasil a gente tem esse colossal perímetro de praias, a gente tem quantidade absurda de silício, mas a gente não tem investimento na tecnologia, no desenvolvimento local desse tipo de tecnologia. Então, por falta de incentivos fiscais do governo, por falta de investimento em pesquisa, em universidades, principalmente no governo que a gente tem hoje, a gente acaba sendo dependente de fazer importações. Hoje, a grande maioria dos painéis que vocês veem, por exemplo, nas casas, são de origem chinesa, a gente importa de lá. E o mesmo vale para a grande maioria das suas tecnologias, já que a gente vive basicamente de commodities. Então, uma vez que esse cenário se modifique, as tecnologias se tornem mais refinadas em termos de aumento de eficiência e que a gente tenha uma gestão pensada em tecnologia, em desenvolvimento futuro, aí sim a gente vai conseguir ter essa acessibilidade. Digo para vocês que não está longe, a gente vem avançando absurdamente, mas provavelmente esse futuro de todo mundo estar com energia solar, ele vai ser realidade no Brasil um pouquinho depois de ser a realidade em países que realmente valorizam a educação, a tecnologia e o conhecimento. Ok, mas há de se pontuar também que hoje a gente já tem um avanço muito grande nessa área. Pra vocês terem noção, se você investe no automóvel, no carro, que em boa parte das situações é equivalente a um sistema de energia solar fotovoltaica, você vai estar comprando mais gastos com o tempo. Gasolina, emplacamento, troca de peças, manutenção. Já se você contrata com um valor semelhante a um sistema de energia solar fotovoltaica, você vai estar economizando com o tempo e energia. Então esse dinheiro volta para você. Normalmente as empresas calculam entre 3 a 4 anos de retorno do investimento. E já tem muitas linhas de crédito específicas em bancos para fazer esse retorno. Algumas vezes se paga até menos no financiamento do que pagava de energia. E aí existe um futuro muito promissor nesse sentido. Como é a percepção ou o conhecimento sobre energias renováveis da maioria das pessoas que são atendidas pelas atividades da empresa Júnior do curso de Engenharia Elétrica? E como é a aceitabilidade dessas comunidades quanto a essa mudança para as novas fontes alternativas de energia? Aqui a gente precisa desmistificar algumas coisas também.
Mas de início, o conhecimento ele tende a ser localmente como ele é nacionalmente. As pessoas têm um vislumbre por conta dos meios de comunicação, de mais ou menos como funciona, mas existem ainda muitos mitos ou muitas incertezas em relação ao assunto. Mas, ok, em termos de acessibilidade, eu já posso trazer, inclusive, essa questão para desmistificar uma coisa. Quando você contrata um projeto de energia renovável na sua casa, seja por geração distribuída, ou seja, descentralizado, um projeto local de energia solar, por exemplo, você continua conectado à rede, a menos que você more assim, numa região, sei lá, muito distante da rede, mas normalmente são sistemas on-grid. Então você continua utilizando a energia da concessionária de energia. E você, inclusive, paga uma taxa mínima, que é uma espécie de taxa de serviço, por estar utilizando toda a estrutura da concessionária. Então, a percepção para a pessoa que usa esse sistema é basicamente igual a de todos os outros, não tem assim uma mudança tão drástica. Ele só vai perceber uma redução na conta de energia. Se faltar energia no bairro, na rua, vai faltar energia na casa dele também. Porque existe uma questão de segurança para evitar que uma pessoa que esteja fazendo um procedimento num poste, por exemplo, acabe eletrocutado pela energia gerada pela casa de alguém que está utilizando energia solar fotovoltaica. Então, ela também vai ficar sem energia. Durante a noite, ela vai ter energia como todo mundo. Então, porque ela vai estar recebendo da concessionária. E aí, no final das contas, é essa diferença entre o tanto que ela gera e o tanto que ela consome é que é refletido na conta de energia. Se for um projeto, se for bem projetado, a pessoa só vai pagar a taxa mínima. Então, normalmente é uma questão de esclarecer esses pequenos pontos mais do que a pessoa realmente se adaptar. Se você usa, por exemplo, uma energia que foi contratada de uma usina solar fotovoltaica ou de uma usina eólica pela concessionária em um leilão, você vai usar a energia normalmente. Você não vai perceber nada. A energia da sua casa que você pode estar usando agora talvez tenha sido advinda de um parque eólico ou de uma usina solar fotovoltaica. Você vai estar usando energia normalmente. Para a gente, esses pequenos fatores eles importam talvez assim um pouco mais em termos de qualidade de energia, porque os engenheiros eletricistas eles precisam tornar o sistema robusto o suficiente para que essas inserções de várias fontes não prejudiquem a qualidade final da energia que chega na casa da pessoa. E aí, por uma questão de harmônicas e vários outros efeitos que esse tipo de energia injeta na rede. Mas isso é preocupação mais para a gente. Para o consumidor final, provavelmente ele não vai sentir nenhuma diferença. Quando você contrata energia solar fotovoltaica na sua casa, por exemplo, você troca o medidor, se torna um medidor bidirecional. Você precisa fazer uma manutenção, dependendo de onde você mora, a cada 2, 3 meses, para só jogar uma água, limpeza. Se chover, limpeza natural já resolve dos painéis. Então, a vida continua praticamente normal. A diferença é que você vai estar contribuindo com energia mais limpa, você vai estar gastando menos energia e, enfim. E aí, para finalizar, né, espero ter respondido as duas questões. A gente caminha para um futuro mais limpo em termos de energia, a gente caminha para um combate efetivo das mudanças climáticas quando a gente investe em tecnologia de fontes renováveis de energia. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber o nosso conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais.